Bora lá, feras Siquidamas. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da frente C do nosso material, o conteúdo de eletricidade, certo? Nós havíamos iniciado, o estudo do módulo 4, onde a gente analisou especificamente a força elétrica como sendo um agente realizador de trabalho. Hoje a gente vai dar uma avançadazinha nesse nosso conteúdo, pensando em uma definição que para o estudo da eletricidade é uma das mais importantes, apesar de ser também uma das mais abstratas, né? Que é o estudo da diferença de potencial. Todos os aparatos de natureza elétrica funcionam quando submetidos a uma diferença de potencial. Como o próprio nome já sugere para a gente, a diferença de potencial ela representa um desequilíbrio de natureza elétrica que existe entre dois pontos de um determinado sistema a ser analisado, de um determinado circuito elétrico que a gente vai poder considerar, né? Eu trouxe aqui só para a gente fazer uma análise, por exemplo, uma bateria, antiga de um notebook, ela fornece a alimentação para o notebook a partir de uma DDP que ela poderá submeter o circuito daquele notebook, né? Neste caso aqui, nós temos uma bateria de 14,8 volts. E aí tem uma informação importante aqui que é DC, certo? Essa informação para a gente, em estudos futuros, vai ser importante. O DC ela vai representar para a gente uma diferença de potencial que mantém-se contínua, é algo constante com o passar do tempo, ok? A gente sabe que nos estudos de natureza elétrica, a gente tem a possibilidade de geração de uma DDP, uma diferença de potencial alternada. Ela vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. Mas os diversos dispositivos que nós temos em nossa residência, a gente consegue ali fazer uma diferenciação daqueles que utilizam uma DDP contínua e outros que utilizam uma DDP alternada. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha é uma fonte de DDP. Será que ela fornece uma DDP contínua ou uma DDP alternada? A gente tem aqui gravado na estrutura da pilha um valor que é importante para a gente. Ela é uma pilha, neste caso, do modelo AAA, aquela pilhazinha palito, e tem lá 1,5 volts, então é a diferença de potencial, e também DC, então também um sinal contínuo. Tem aquelas outras pilhas, tipo de relógio, essa daqui eu tirei de uma balança. Essa daqui já é uma pilha de DDP de 3 volts, A gente tem aqui uma bateria de celular, a bateriazinha de celular antigo também. Esse aqui, ó, 3,8 volts. E aí esses dispositivos, eles são de uma certa forma fontes de DDP. Eles são classificados, como no estudo dos circuitos elétricos, como sendo geradores. São aqueles que conseguem fornecer para um determinado circuito um desequilíbrio, uma diferença de potencial. E qual é a importância disso? Professor, a gente nem estudou o potencial elétrico, a gente já está estudando a diferença de potencial. É porque, realmente, para aplicações, para situações mais práticas, o conceito de DDP é muito mais importante do que o próprio conceito de potencial, certo? Então, abrindo parêntese, o DDP, que eu vou estar constantemente aqui me referindo, é uma siglazinha que representa para a gente a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. No nosso dia a dia, isso também pode ser chamado de voltagem elétrica, ou de tensão elétrica. Nas nossas residências, a gente tem lá um sinal elétrico que chega através de uma DDP na nossa região de 220 volts, e aí com detalhe, o que a gente recebe na rede de distribuição é um sinal alternado. A gente vai ver a importância disso em estudos futuros, ok? Bem, para a gente poder entender a importância desse conceito, da diferença de potencial para o estudo da eletricidade, eu antes vou fazer com vocês uma análise aqui que de uma certa forma, faz parte do nosso dia a dia, que é uma análise lá da mecânica. Depois a gente faz um paralelo com os fenômenos de natureza elétrica, certo? Então vamos lá, mecanicamente falando, a gente tem aqui uma rampa, a ideia aqui era fazer uma rampa. Eu coloquei nessa rampa 3 pontos que estão a alturas diferentes, e aí lá do alto dessa rampa tem um carrinho aí que eu posso dizer que inicialmente encontra-se em repouso, certo? Velocidade inicial igual a 0. Bem, nós fizemos uma revisão do estudo da eletricidade
E nós chegamos até um conceito que é importante nesse estudo, que é o estudo da energia potencial. Né? Nós fizemos análise de campo elétrico, falamos sobre o trabalho e sobre a energia potencial. E aí eu posso dizer o seguinte, que esse carrinho aqui, ó, no ponto A, apesar de não ter velocidade, ele tem energia armazenada. É uma energia de natureza potencial que ele armazenou devido à altura que de alguma forma ele adquiriu. Ele não chegou aqui de forma espontânea, né? Para que ele chegasse àquela altura, houve a necessidade da ação de uma força que viesse a realizar nele um trabalho, fazendo com que ele fosse, na medida que adquirisse altura, na medida que fosse subindo, ele fosse armazenando, fosse acumulando energia. E energia armazenada, energia acumulada, energia do tipo potencial. Neste caso, potencial gravitacional. Então, ó, em qualquer linha, né, sobre essa horizontal, em qualquer ponto sobre essa horizontal de altura A, eu poderia dizer que esse carrinho teria acumulado uma quantidade de energia potencial gravitacional que eu vou chamar de energia A, certo? Então, no ponto A, eu tenho aqui uma energia potencial A. Só que nós sabemos que de forma espontânea, a tendência é esse carrinho descer. E na medida que ele vai descendo, chegando nos pontos B e depois no ponto C, o que é que ocorre? A energia potencial dele vai diminuindo, porque ele vai transformando essa energia potencial em energia cinética, né? Então, que fique evidente aí uma coisa. Espontaneamente, esse carrinho tende a se mover para as regiões de menor energia potencial. Ele tende a descer, né? O ponto B tem uma energia potencial menor do que o ponto A. O ponto C já é o ponto aqui de menor energia potencial. Dependendo do referencial, pode ser até zero, né? Então, o que é que nós temos aqui? Que espontaneamente esse carrinho tende a descer e na medida que vai descendo, vai ocupando as posições de menor energia potencial, neste caso potencial de natureza gravitacional. Existe então, entre dois pontos, que pode ser entre A e B, entre B e C ou entre A e C, existe entre esses dois pontos, né, uma variação de energia potencial. E essa variação de energia potencial é exatamente igual ao trabalho que vai estar sendo realizado por uma força, fazendo com que esse carrinho venha a descer. Neste caso aqui, a força da gravidade. É uma força de campo, né? Lembra? A força gravitacional vai realizar sobre esse carrinho um trabalho, fazendo com que ele venha a descer. Ele vai, então, variar a sua energia potencial e a variação da energia potencial é exatamente igual ao trabalho que se realiza. Tranquilo aí? Então, importante isso. Espontaneamente, o carrinho tende a se mover para a região de menor energia potencial. Vamos lá para a eletricidade, certo? Nosso objetivo aqui. Para a gente falar sobre as interações de natureza elétrica, eu preciso, logicamente, pensar que em determinada região do espaço existe um campo elétrico, que eu vou estar aqui representando por E. Esse campo elétrico sozinho não produz interação nenhuma, então ele vai interagir com uma carga que esteja imerso nesse campo, né? Então, campo e carga interagem. E qual é o resultado dessa interação? Uma força. A força, neste caso, ela vai ter um sentido que depende do sinal da carga. E nós revisamos isso, né? Como eu estou considerando aqui uma carga positiva, a carga positiva ela vai sofrer a ação de uma força elétrica que age no mesmo sentido do campo. Então, essa carga positiva, ó, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica que, neste caso, aponta para a direita. E aí, façamos uma analogia. Olha só o que acontece. Digamos que nesse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto A, essa carga positiva, ela tem a velocidade inicial zero. Digamos que ela aqui, ó, esteja com a velocidade inicial igual a zero, ok? Na medida em que eu solto, ela espontaneamente começa a se mover de A para B, depois de B para C, né? É espontâneo porque vai ser o sentido natural de ação da força elétrica, que vai querer levar ela para lá. Ela vai de A para B, depois de B para C. Bem, façamos aqui um paralelo. Aqui foi a força gravitacional que fez esse carrinho descer.
Aqui é a força elétrica que está fazendo a carga se mover para a direita. Aqui, na medida em que esse carrinho desce, a energia potencial vai tornando-se cada vez menor. Aqui, na medida em que essa carga se move para a direita, vai havendo também uma redução da energia potencial. Qual a diferença, no entanto, entre a energia potencial sobre essa carga e a energia potencial sobre esse carrinho? É que aqui é uma energia potencial de natureza gravitacional. As interações que acontecem aqui são interações entre massas. É entre a massa do carrinho e o campo de gravidade da região. E aqui? Aqui nós temos uma energia potencial de natureza elétrica. É a interação entre o campo elétrico e a carga positiva que está dentro desse campo. Então, espontaneamente, essa carga positiva, na medida em que se move de A para B e depois, de repente, de B para C, ela vai reduzindo a energia potencial elétrica. E ao reduzir a energia potencial elétrica, ela aumenta outra forma de energia, que é a energia cinética. Tranquilo. De forma, então, que eu posso dizer o seguinte, que entre A e B, assim como também entre B e C e entre A e C, há uma certa diferença de potencial. Por que há uma diferença de potencial? Porque na medida em que essa carga se move, a energia potencial tende a se tornar cada vez menor, porque ela vai ganhando energia de natureza cinética, né? Vai transformando a energia potencial em energia cinética. Então eu digo aqui, que a energia potencial que existe no ponto A é maior do que a que existe no ponto B, que é maior do que aquela que existe no ponto C. E essa carga vai se movendo de A para C para as regiões de menor potencial, certo? Menor potencial. Novamente, porque o potencial vai diminuindo, a energia cinética vai aumentando, tranquilo? Aí, existe uma definição que é uma definição que o nosso material coloca, definição operacional de DDP, de diferença de potencial. Chama-se de diferença de potencial entre dois pontos, que eu estou aqui colocando VA menos VB, mas que também pode ser representado como U de AB, certo? Essas duas representações aqui são possíveis para a mesma grandeza física. Diferença de potencial. Eu posso colocar V de A menos V de B, que seria a gente pensar potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B. Ou então eu posso apenas colocar U de AB. É a DDP entre os pontos A e B, certo? Qual a definição? A DDP entre dois pontos é igual ao trabalho realizado por quem? Pela força elétrica para deslocar a carga de um ponto para outro, né? Então, trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga do ponto A para o ponto B, isso sobre o valor da carga deslocada. Então, se eu quero descobrir qual é a DDP entre os pontos A e C, para determinar a DDP entre os pontos A e C, eu preciso saber o quê? Qual o trabalho que a força elétrica realizou para levar essa carga do ponto A para o ponto C. É o primeiro valor que eu preciso saber, o trabalho realizado pela força. E para o cálculo de DDP, eu tenho que fazer a razão entre este trabalho e o valor da carga deslocada, certo? Tem um detalhe aí importante que é o seguinte, aparentemente, a gente tende a concluir que quanto menor for a carga, maior vai ser a DDP, né? São inversamente proporcionais. Mas tem um detalhe que de uma certa forma está oculta nessa expressão, que é o seguinte, na medida em que a carga diminui, quem também diminui é o trabalho realizado pela força elétrica. Eu não sei se você lembra, né? Mas no caso de um campo constante, a força elétrica ela pode ser dada pelo produto entre Q e E. Carga e campo, né? Então, o que é que nós temos? Quando eu diminuo o valor da carga, há uma diminuição na força, há uma diminuição no trabalho. Então, a diminuição do trabalho e a diminuição da carga são proporcionais, de forma então que essa razão aqui, ela tende a permanecer o quê? Constante. A diferença de potencial entre esses dois pontos A e B é constante.
Quando eu aumento a carga, proporcionalmente eu aumento o trabalho realizado pela força elétrica, de forma que a razão entre esses dois valores é constante. Isso daí é importante porque, por exemplo, na nossa residência, em que a gente diz que chega uma DDP eficaz de 220 volts, esses 220 volts eu posso utilizar para realizar trabalho em pequenas cargas ou em grandes cargas. E a DDP vai continuar a mesma, 220, a DDP fica constante. Mas em cargas pequenas, o trabalho realizado é pequeno. Consequência, pequeno consumo de energia, né? Quando a carga é grande, o trabalho realizado é grande. A DDP ficou constante, 220. Qual é a consequência disso? Grande consumo de energia. Então, só em uma situação prática, quando você modifica lá a temperatura de aquecimento de um chuveiro elétrico, quanto mais você queira que aquele chuveiro aqueça, maior é o trabalho que deverá ser realizado. Porque eu vou precisar de uma maior quantidade de cargas fluindo no circuito para gerar um maior aquecimento. Então, eu aumento a quantidade de carga necessária. Qual a consequência disso? Eu aumento o trabalho, mas a diferença de potencial a que o chuveiro está submetido continua a mesma, 220 volts. Então, essa DDP, ela tende a permanecer com um certo valor constante, independente do valor da carga e do trabalho que está sendo realizado, né, pela força elétrica em uma determinada situação. As aplicações disso daqui são importantes no que se refere ao funcionamento de circuitos. Por quê? Da mesma forma que a gente tem esse carrinho tendendo a espontaneamente se mover para as regiões de menor potencial, a gente também vai ter isso daí acontecendo nas cargas elétricas. Então, quando a gente pega aqui, ó, quando a gente pega aí um condutor elétrico, né? A gente pega aí uma estrutura que seja classificada como condutor elétrico e submete esse condutor a uma diferença de potencial, o que é isso aqui, ó? Eu gero uma DDP entre as extremidades desse condutor, né? Pode ser uma DDP de 1,5 volts em uma pilha, pode ser uma DDP de 3,8, né, na bateria do celular, ou de 220 na tomada da sua casa. O que é que essa DDP aqui terá a capacidade de fazer? De deslocar cargas elétricas no interior desse condutor, né? O que a DDP irá provocar é o movimento de cargas no interior do condutor. Vai estar realizando sobre essas cargas um trabalho, né? E a partir disso daí, possibilitando a essas cargas uma manifestação da energia de natureza elétrica. Onde é que está a energia elétrica? A energia elétrica está contida nas cargas elétricas que se movem. Na medida que você tem cargas elétricas se movendo, você tem ali a manifestação da energia elétrica. Se esse condutor for o interior de uma lâmpada, na medida em que essas cargas elétricas se movem, a lâmpada poderá transformar a energia elétrica em luz. Se for no interior de um resistor elétrico, na medida em que essas cargas se movem, a energia elétrica poderá ser transformada em calor, né, em energia térmica. E assim nós temos as diversas aplicações, ok? Em termos de unidade, nós temos aí também uma análise importante. Como a diferença de potencial aqui, ó, DDP, é dada pela razão entre trabalho e carga, e trabalho nada mais é do que variação de energia, né? No SI, trabalho é expresso em quê? Joule. Sobre a unidade de carga, que no SI é dada em quê? Coulomb. Então nós temos aqui para DDP, Joule por Coulomb, que é o que a gente chama de volt, e representa por um Vzinho maiúsculo, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, que uma pilha tem 1,5 volts, o que é que esse valor significa para a gente na prática? 1,5 volts representa 1,5 Joule por Coulomb. Isso daqui me diz que a cada um Coulomb de carga elétrica, isso aqui é o valor de carga, ó, a pilha de 1,5 volts consegue fornecer ou realizar um trabalho de 1,5 joules, né?
Então, 1,5 joule por coulomb significa dizer que existe uma realização de trabalho de 1,5 joule para cada 1 coulomb de carga elétrica no interior, por exemplo, de um condutor desse. E aí, se é 220 ao invés de 1,5, para uma mesma quantidade de carga de 1 coulomb, o trabalho que pode ser realizado é de 220 joules. Né? Então, 220 volts é 220 joules de trabalho para cada 1 coulomb de carga. É a possibilidade de você permitir que cargas elétricas, né, se movam de forma organizada no interior de condutores que você, de uma certa forma, deseje aplicar para o funcionamento ou análise de qualquer um dispositivo de natureza elétrica, ok? Então, guardem esse conceito. Por hora, a gente está dando aqui a definição de diferença de potencial, que tem muito mais aplicações do que a própria definição de potencial elétrico que nós iremos ver nas aulas que se seguem, tá ok? Por hora a gente vai finalizar aqui, mas já já a gente se encontra na aula ao vivo e a gente aprofunda mais essa temática. Até já!